mesmo. Nós vamos agora de entrevista. É isso aí, mais uma entrevista, prestação de serviço para você que está em casa. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o pneumologista médico Elis Fiz. Ele nos fala sobre o início do inverno e o cuidado com as doenças respiratórias. Bom dia, boa tarde já, né, doutor Eli? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a vocês e a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. E, doutor, doenças respiratórias, a gente sabe que fica muito mais em evidência nesse momento de inverno, estamos no início do inverno, né? Como que elas podem ser agravadas nesse momento e como que as pessoas podem ter o cuidado de analisar se só é uma doença respiratória ou tem algo a ver com a Covid-19? Bom, desde o início de março, nós estamos convivendo com uma doença respiratória muito importante, uma doença infecciosa respiratória muito importante, que é a Covid-19. A semelhança das outras doenças respiratórias, também as infecções respiratórias de inverno, todas apresentam sintomas mais ou menos semelhantes, às vezes com intensidade maiores ou com um enfoque maior em algum dos aspectos. Então, nessa época do ano, o que nós temos também circulando no hemisfério sul? O vírus influenza, o vírus sincicial respiratório e centenas de outros vírus causadores de resfriados comuns. Então, todos apresentam sintomas semelhantes, porém de intensidades diferentes, transmissibilidade diferente e complicações também diferentes. Então, muito do que se faz para a prevenção do coronavírus, do SARS-CoV-2, é exatamente o que deve ser feito para evitar as outras infecções respiratórias do inverno. Doutor, as doenças respiratórias, elas podem agravar casos de Covid-19? Não tenha dúvida. Então, quando falamos em doenças respiratórias, vamos dividir entre as infecciosas e não infecciosas, a grosso modo, assim. Então, doenças que se agravam muito nessa época do ano, então, portadores de asma brônquica, bronquite crônica ou enfisema pulmonar, são pacientes de doenças respiratórias crônicas, que se agravam no inverno, especialmente pelas diferenças bruscas de temperatura, e por alguns períodos, como o que nós estamos atravessando, de seca, de umidade relativa do ar muito baixa. Isso piora as condições da doença de base. Se, por acaso, esse paciente também adquirir uma infecção respiratória, por exemplo, a Covid-19, pode complicar. Então, esses pacientes, em relação à Covid, eles são grupos de risco não de ter maior contaminação, mas de, em caso adquirir a doença, ter maior chance de complicações. Agora, doutor, claro que as pessoas se preocupam com esses sintomas e o Jornal da Rede Alesp está aqui justamente para prestar esse serviço, para que as pessoas possam, com a palavra de um especialista, identificar algumas questões, né? As pessoas que possuem, então, esse problema respiratório têm que ficar mais em alerta. Quais seriam, então, os possíveis sinais, né, de que a pessoa pode estar infectada com o novo coronavírus? Essas pessoas que já têm essa questão respiratória, né? Como é que ela consegue identificar que não é a sua infecção respiratória que já vem com você ao longo do tempo? Então, vamos pegar, por exemplo, um paciente com asma, um paciente com DPOC, com enfisema pulmonar. Esse paciente ele tem um padrão já conhecido de tosse, ou um pouco de tosse com catarro, chiado no peito, que ocorre eventualmente. Dentro das infecções respiratórias, quais os sintomas mais comuns? Dor de garganta, tosse, aumento da expectoração. Para quem já tem uma doença crônica, pode aparecer ou intensificar o chiado e falta de ar. Então, esses sintomas são comuns à gripe causada pelo vírus influenza, com intensidade grande e forte também, ao resfriado comum, só que esse com uma intensidade menor, inclusive a febre quando aparece é baixa, na gripe propriamente dita, febre alta. No resfriado comum,
então pode aparecer todos esses sintomas associados a uma coriza, uma congestão nasal. A infecção pelo coronavírus, causador da Covid-19, você pode ter desde o sintoma quase nada, o assintomático, ou alguns sintomas específicos. Então, hoje sabemos que a perda do olfato ou a perda do paladar de uma maneira súbita, sem outros comprometimentos, é um fortíssimo sinal de que o paciente está acometido pelo coronavírus. Então, a tosse pode aparecer também, a falta de ar, às vezes a falta de ar é muito intensa. Então, todos esses sintomas sempre vão servir de alerta. O único sintoma diferente é esse da perda do olfato e do paladar. Fora esse, todos os outros sintomas, não dá para distinguir se o paciente está com Covid, se ele está com gripe, infecção pelo influenza ou um resfriado, porque a Covid-19 pode aparecer esses mesmos sintomas nas suas mais variadas intensidades também. Então, o alerta é: tem sintomas, procure o atendimento médico. E, doutor, nós estamos falando em sintomas, o senhor está explicando para a gente nesse momento, e a diferenciação aí entre um sintoma e outro. Então, eu queria pedir uma explicação para o senhor também, e para quem está nos ouvindo, o porquê e como, né, a Covid-19 atua no organismo e provoca essa falta de ar em algumas pessoas. Como é que dá esse processo, né, interno? Bom, o caminho de entrada de todos é o mesmo, é a via respiratória, é a via aérea. Então, através do contato da mão, boca, nariz, os olhos, então a porta de entrada é praticamente a mesma para todas as infecções respiratórias. Um ou outro pode ter a via inalatória um pouco mais intensa, mas basicamente da mesma forma. A partir daí, a entrada dentro das células do epitélio, então das células ou do brônquio ou do alvéolo propriamente dito, aí vai se desenvolver um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é extremamente importante para definir quais os sintomas ou quais as características clínicas que esse paciente vai apresentar. Então, nos pacientes que têm acometidos pelo coronavírus, que desenvolve a Covid é o nome da doença causada pelo coronavírus. Então, a Covid-19, esses pacientes, quando acometidos nas formas mais intensas, esses pacientes têm um processo inflamatório que envolve o alvéolo. Então, causa aí uma pneumonia viral. Então, existe uma inflamação muito importante, o que nós chamamos de tempestade inflamatória, tempestade de citocinas. Isso vai causar uma repercussão que pode atingir todo o organismo. Então, acomete os alvéolos, atrapalha, distorce a troca gasosa, então ela dificulta a passagem do oxigênio para dentro do sangue. Com isso, o paciente passa a ter falta de ar. Em um número mais restrito ainda de casos, além do pulmão, você pode ter um comprometimento do coração, pode ter comprometimento do aparelho digestivo, até comprometimento renal. Isso vai variar muito do tamanho da intensidade dessa tempestade inflamatória. Além disso, o que nós sabemos especificamente na COVID, existe também uma maior coagulação sanguínea, então forma trombo. Trombo é o nome que a gente dá para o coágulo dentro do próprio organismo. Então, esses trombos acabam causando quadros de microembolias pulmonares. Então, além daquele processo inflamatório todo, causa embolias e pequenos infartos pulmonares, dificultando mais ainda essa troca gasosa, essa passagem do oxigênio do ar ambiente para dentro do sangue, intensificando mais ainda essa falta de ar. Ainda bem que a porcentagem de pacientes que evolui para esse quadro é muito pequena. Só que, por outro lado, como o número de acometidos pela Covid é um número muito grande, essa porcentagem pequena, em números absolutos, é o número que nós vemos de pacientes que precisaram de internação hospitalar, é o que nós vemos de pacientes que precisam de unidade de terapia intensiva. Então, se eu falar em 5% só dos pacientes que
que vão ter complicações importantes, só que 5% de 1 milhão é um número gigantesco. Doutor, as alergias, elas são muito comuns e elas se confundem com resfriados, com gripes. Também pode se confundir ali com a Covid, uma dor no peito. Pode ser uma alergia ou pode ser uma Covid? Bom, as chamadas alergias respiratórias, eu acho que a melhor representação desses quadros é a rinite. É o sintoma de rinite, que são sintomas que incomodam muito, mas são mais característicos. É o espirro frequente, é a coriza, é a obstrução nasal. Muitas vezes confundindo com resfriado. Só que nesses casos não existe um mal-estar geral. Óbvio, nos casos de coronavírus muito leves, pode até haver essa confusão. No início, a gente confundia até um pouco mais, até que foi definido que a perda do olfato também pode ser decorrente dele, ou se tornou praticamente uma característica. Além disso, depois a rinite, que é o que eu considero que é o mais característico das alergias respiratórias. A asma, na realidade, não é uma alergia respiratória. A asma, na realidade, é uma inflamação crônica do pulmão. Muitas vezes, frequentemente, desencadeada por uma reação de alergia, mas ela é uma inflamação crônica do aparelho respiratório, dos pulmões. A dor no peito, ela já tem muitas causas diferentes. Então, muito pouco provável que um paciente que tenha só dor no peito como sintoma seja um paciente acometido por Covid. Então, é mais lógico buscar outras causas, a causa local, por exemplo, dores musculares, nevralgias intercostais, pneumonia, infarto agudo do miocárdio e assim por diante. Então, a dor torácica tem muitas outras causas que devem ser investigadas para poder serem tratadas adequadamente e muito pouco provavelmente com esse sintoma isolado nós vamos pensar em Covid. Doutor, o senhor explicou todas essas questões para a gente de doenças respiratórias. Com relação às crianças que têm esses tipos de doença crônica, quais os procedimentos são os mesmos com os adultos? Ou então, precisamos, nós pais, olhar de um outro modo para as crianças nesse período? Quem é portador de uma doença crônica, eu acho que deve manter o seu tratamento sempre em dia. Então, tanto crianças quanto adultos, crianças que têm asma, que têm rinite, adultos que têm asma, que têm rinite ou que têm DPOC, devem ter em mente que são doenças crônicas que devem ser tratadas cronicamente, então, devem ser tratadas continuamente. Nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, é óbvio que temos que ter um cuidado muito maior, temos que ter uma vigilância redobrada, e eu acredito, eu espero, que o hábito da higiene das mãos tenha vindo para ficar. Não só com álcool gel, porque água e sabão, isso sempre esteve disponível e as pessoas não têm o hábito de lavar as mãos. Então, eu espero que esse olhar da higiene pessoal, da higiene com as mãos e esse olhar do distanciamento social, infelizmente, por algum período, ainda deve ser mantido e isso deve permanecer no nosso cotidiano por algum tempo. Quero agradecer, então, a participação aqui no Jornal da Rede Alesp do pneumologista médico Elifis. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Realmente um alerta para toda a sociedade.